Bom dia a todos. Eu gostaria aqui rapidamente de agradecer o gentil convite que me foi feito pela Jovem Pan, cumprimentar todos os integrantes, jornalistas dessa casa, que faço na pessoa aqui do senhor Augusto Nunes, que foi o portador do gentil e honrado convite para estar aqui. Cumprimento também, muito rapidamente, várias pessoas aqui conhecidas, mas tomo a liberdade de cumprimentar a todos, na pessoa do ministro Aires Brito, doutor Hélio Bicudo, doutor Miguel Reale, a ministra Carmen Lúcia, que são pessoas aí, exemplos de pessoas íntegras, pessoas públicas, querem cargos públicos ou fora de cargos públicos, são pessoas que constituem exemplos de conduta para nós. Eu concordei em falar por 20 minutos e pensei em fazer uma rápida descrição do enfrentamento da corrupção pelo judiciário nos tempos recentes no Brasil. Nada disso é exatamente novidade. E, depois dessa descrição, realizar algumas reflexões em cima delas e algumas questões, tratar de algumas questões futuras ou atuais. Pois bem, o judiciário brasileiro, melhor, o sistema de justiça criminal brasileiro, ele nunca teve uma tradição forte contra a corrupção. A regra geral era basicamente a impunidade, embora houvessem casos pontuais já há algum tempo em que casos criminais relevantes envolvendo crimes de corrupção ou crimes contra a administração pública chegavam a um bom termo. Lembro aqui, para ficar em um exemplo, um caso em 2002, 2003, que teve aqui em São Paulo, resultante de uma operação policial chamada Anaconda, em que envolveu a responsabilização, um caso efetivo, de maneira efetiva, inclusive, de membros do Judiciário Federal que haviam se corrompido. Mas a regra, de fato, era a impunidade. Esse quadro, ele muda, em parte, com um caso que atraiu a atenção de todo o país, a chamada Ação Penal 470, também denominada aí do caso Mensalão. O caso que foi julgado, teve a maior parte do julgamento desenvolvida durante o segundo semestre de 2012, presidida de maneira magnífica, inclusive pelo ministro Aires Brito, com muita tranquilidade e serenidade na condução daquele caso. E foi um caso importante porque, não que não houvessem julgados anteriores em que esses crimes tinham sido punidos de corrupção, mas eram muito pontuais. E aquele caso, pela toda a sua atenção, e também por envolver como acusados pessoas que haviam, não só ex-parlamentares, não só dirigentes de grandes empresas ou até de instituições bancárias, mas, inclusive, pessoas que haviam ocupado cargos elevados na alta administração pública, foi um claro precedente no sentido de que aquela tradição de impunidade para esses crimes de corrupção talvez estivesse chegando ao seu final. E um precedente do Supremo Tribunal Federal, como todos sabem, tem um impacto extremo, não só no âmbito judicial, mas no âmbito de toda a sociedade. Afinal de contas, é a mais alta corte do país, proferindo um julgamento condenatório relevante de graves crimes de corrupção. Então, ele teve uma grande influência. 2 anos depois, pelo menos do cerne desse julgamento, foi dado início a esse caso criminal que nós denominamos de Operação Lava Jato. Um caso que começa de uma maneira, não vou dizer tímida, mas sem qualquer antevisão do que seria revelado na investigação criminal, e que, paulatinamente, durante os anos de 2014 em diante, vai ganhando em proporções. O que se tem, basicamente, nesse caso, e aqui eu me refiro exclusivamente aos casos já julgados, é que, no âmbito dos contratos da Petrobras, havia um pagamento sistemático de
propinas de vantagem indevida, de corrupção, que eram divididas entre agentes da Petrobras, altos executivos da empresa estatal, e, igualmente, entre agentes políticos que davam sustentação política àqueles executivos. E o aspecto mais assustador das revelações desse caso é exatamente esse caráter sistemático. Não poucas pessoas ouvidas em juízo, como testemunhas, se referiam ao fato de que a corrupção era a regra do jogo, ou seja, não era uma exceção, era uma prática sistemática. E os números falam por si. A Petrobras, no início, não reconhecia nenhum problema de governança em seus contratos, mas, paulatinamente, teve que mudar a sua posição. E, naquele famoso balanço de 2015, reconheceu perdas contábeis com a corrupção de 6 bilhões de reais. Bilhões. Uma estimativa. O número pode ser menor, pode ser maior. Vamos supor que seja metade, 3 bilhões de reais em propinas, é indicativo da dimensão daquelas práticas corruptas. Não há condições aqui de entrar em detalhes sobre todos os aspectos do caso, mas alguns resultados, e baseados, novamente, somente nos casos já julgados. 4 diretores da Petrobras condenados criminalmente, todos os 4 titulares de contas secretas no exterior que tinham milhões de reais, milhões de euros, milhões de dólares, executivos também do segundo escalão, gerentes condenados, alguns também com essas contas, com saldos milionários no exterior. 10 ex-parlamentares federais condenados criminalmente, sendo que tanto os diretores da Petrobras, aqueles 4, como 8 desses ex-parlamentares, condenados e cumprindo já termos de prisão. Uma recuperação de ativos significativa, um gerente da Petrobras, que culminou por fazer um acordo de colaboração, retornou aos cofres públicos, somente ele, cerca de 98 milhões de dólares. E um aspecto importante desse caso foi também que houve processos efetivos, e vários já julgados, contra não só aqueles que receberam os benefícios da vantagem indevida, mas contra os corruptores, aqueles que pagavam a vantagem indevida. Então, dezenas de dirigentes de grandes empreiteiras, fornecedoras da Petrobras, foram processados. Parte deles foram considerados culpados, foram condenados, parte deles foram presas e parte deles respondem aí a termos de prisão. Um aspecto muito positivo, algumas dessas fornecedoras da Petrobras, dessas grandes fornecedoras da Petrobras, após um período de quase, entre aspas, guerra, né, contra a operação, contra os investigadores, contra o Ministério Público, contra a própria Justiça, culminaram por reconhecer as suas faltas e celebraram acordos de leniência, que basicamente são acordos de colaboração celebrados aí com empresas, né, se comprometendo a revelar os fatos, os crimes que haviam cometido, cessar as práticas corruptas e indenizar os cofres públicos pelos danos causados. Então, existem acordos envolvendo compromissos de pagamento de 1 bilhão de reais, ou de 3 bilhões e tanto de dólares, valores muito significativos. E, sempre com uma expectativa, e espero que isso se confirme, que esse compromisso de cessar as práticas corruptas seja realmente efetivo, porque aí se afasta, né, do meio da administração pública uma fonte relevante de corrupção, pelo menos dentro da história do Brasil. De fato, né, alguns dos resultados dessa assim chamada Operação Lava Jato encontram poucos paralelos no passado
do Brasil. E, na minha opinião, representam, em que pese os fatos revelados nessa investigação sejam vergonhosos, representam, pelo menos, de que as instituições brasileiras estão agindo, estão funcionando, e o Brasil está dando passos firmes no enfrentamento da corrupção. A corrupção sempre vai existir. O ser humano é um amálgama aí de vícios e virtudes, e sempre vão existir aqueles que se corrompem, fora talvez dentro de utopias. Mas essa corrupção, como a regra do jogo, como uma prática automática, como uma prática consentida, ela é algo que realmente deve ser enfrentado e é algo que é merecedor de grande preocupação. Isso afeta a qualidade da nossa economia, diminui a produtividade da nossa economia e afeta principalmente a qualidade da nossa democracia. As pessoas passam a perder fé no sistema democrático quando veem que a trapaça é a regra e que essa trapaça permanece impune. Então, o fim da impunidade para esses crimes de corrupção e o fim dessa corrupção sistêmica é algo que todo país deve almejar. Um problema, no entanto, e isso eu tenho falado com frequência, espero que não mal interpretado, mas é que essa atuação no Brasil contra a corrupção tem sido uma ação quase que exclusivamente daquilo que nós poderíamos chamar do sistema de justiça criminal. A polícia, Ministério Público e Judiciário. A ilustrar os exemplos que eu acabei de colocar. Ação Penal 470, foco no Supremo Tribunal Federal, e, evidentemente, sem tirar o mérito das outras instituições envolvidas na investigação, a polícia ou na persecução, o Ministério Público e os eventuais órgãos auxiliares. E, no caso dessa chamada Operação Lava Jato, o Judiciário Federal e essas instituições à sua volta. Tinha uma grande expectativa de que a dimensão desse caso provocasse uma reação concetânea por parte de outras instituições, especialmente das instituições representativas, basicamente do Congresso e do Poder Executivo. Mas, sinceramente, muito pouca coisa tem sido feito nessa área. Era o momento, o Ministério Público Federal tentou se aproveitar desse momento, num sentido positivo, apresentando aquela proposta das 10 medidas, né, contra a corrupção. Eventualmente, pode-se ter discordância em relação a algumas daquelas medidas, isso é normal dentro do debate do regime democrático, mas era um momento de aprimoramento da nossa estrutura legislativa, não só, vamos dizer, para tornar a justiça criminal mais efetiva em relação a esse crime. É essencialmente importante mudanças mais gerais que diminuam incentivos e oportunidades para a corrupção. Ou seja, evitar que o problema seja tratado apenas no seu aspecto patológico de processo criminal e condenação criminal e justiça criminal e diminuir as oportunidades para essas práticas corruptas. As principais mudanças nessa linha, isso é extremamente interessante, vieram não das instituições representativas, mas vieram também do Judiciário, especificamente do Supremo Tribunal Federal, e mudanças não relacionadas a casos julgados criminais específicos, mas o Supremo Tribunal Federal, utilizando o seu poder de revisão judicial de constitucionalidade, proferiu algumas decisões relevantes que, de certa maneira não, de uma forma muito incisiva, contribuem para esse esforço anticorrupção. Decisões no habeas corpus 126.292, 17 de fevereiro de 2016, e na ação declaratória de constitucionalidade 43 e 44, de 5/10 de 2016, no sentido de que
após uma condenação criminal em segunda instância, se pode executar provisoriamente a pena, independentemente de recursos. O Supremo Tribunal Federal mudou um precedente anterior, em que entendia que a execução da pena dependia do trânsito em julgado. Claro que é ótimo, em tese, se falar, não, vamos esperar a última decisão para não correr nenhum risco de uma condenação equivocada para executar uma pena. Mas o nosso sistema processual, que existe uma infinidade de recursos, aliada a uma carga excessiva, desumana, realisticamente irracional, de processos nos tribunais superiores, no STJ e no Supremo Tribunal Federal, a exigência do trânsito em julgado significa, na prática, impunidade dos crimes praticados pelos poderosos, que têm condições, pelas brechas da lei, não há nada de errado nisso, usam-se as brechas da lei, o errado estão nas brechas, para manipular o sistema para que esses processos nunca cheguem ao fim. E o Supremo Tribunal Federal, antenado com essa percepção de que esse sistema estava levando à impunidade desse tipo de criminalidade, mudou seus precedentes e passou a entender, a partir do julgamento de segundo grau, pode-se executar a pena. Aqui não é mais prisão preventiva, é prisão para execução da pena. Há pessoas que entendem que isso viola a presunção de inocência, tem que se respeitar o entendimento. Não é? Eu sempre disse que a presunção de inocência, para mim, tem muito mais a ver com a questão da prova. Você só pode condenar alguém criminalmente quando você tem certeza, quando você tem uma prova categórica, acima de qualquer dúvida razoável. E se você tem essa prova, não há violação da presunção de inocência. Certo? A ilustrar, dois países dos dois lados do Atlântico, Estados Unidos e França, que são os berços históricos da presunção de inocência, admitem que a condenação criminal seja executada a partir do primeiro julgamento, a primeira instância. Aquilo que a gente vê em filme americano, da pessoa recebendo um veredito de culpa e saindo presa do tribunal, é a realidade da legislação norte-americana. Eu penso, e claro que esse é um mérito institucional, a ação penal 470 é um mérito institucional de todo o Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo do mérito individual dos ministros, assim como essa Operação Lava Jato é um mérito que não é meu, é de todas as instituições e de todos os juízes, de todas as instâncias, mas eu localizaria esse mérito principal da mudança desse precedente na grande figura do ministro Teori Zavascki. O ministro Teori Zavascki foi o relator do habeas corpus 126.292, que levou a essa alteração. Essa foi uma reforma essencial para a efetividade da justiça criminal. A Lava Jato começou antes dela e funcionava antes dela, mas eu diria assim, essa mudança é algo essencial para que nós tenhamos aí uma esperança num futuro em que realmente a impunidade desses barões da corrupção chegue ao seu termo e que nós tenhamos um país mais limpo. Vejo com algumas grandes preocupações, algumas movimentações no sentido de alterar esses recentes precedentes. Tenho grande esperança que a atual composição do Supremo Tribunal Federal, e vejam, são decisões recentes de 2016, e representam, a meu ver, o grande legado do ministro Teori Zavascki, que não se revertam esses precedentes, porque realmente seria algo desastroso para a efetividade da justiça criminal. Nós retornaríamos É até engraçado, porque eu vi alguma movimentação legislativa. Quando a Lava Jato começou a se tornar mais efetiva, surgiram alguns movimentos no sentido de se aprovar leis que, de alguma forma, dificultassem os trabalhos, e entre as várias ideias, essa de
emendar a Constituição, ou projeto de lei exigindo trânsito em julgado. E isso não valeu, não prevaleceu. E seria uma grande surpresa para mim que isso, se isso vier do Supremo Tribunal Federal, que há pouco mais de um ano decidiu diferentemente. Mas, tudo bem, é de se respeitar o entendimento jurídico contrário, mas tem que ter-se presente que, se isso for alterado, né, nós temos, tudo bem, esse caso da Operação Lava Jato, que várias condenações são impossíveis de ser revertidas, na minha opinião. Então, pessoas que, inclusive, estão cumprindo pena, parte que até já cumpriu, casos até transitados julgado. Da mesma forma, o exemplo da ação penal 470, é um julgado que é impossível de ser revertido. Mas o que nós temos que nos preocupar é com mudanças mais perenes. E essa foi uma mudança essencial. E espero que não seja alterada. Não falo isso para pressionar ninguém, né? Longe de mim querer efetuar qualquer espécie de pressão, mas eu espero que a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal tenha a compreensão de que essa mudança foi importante, essencial, e foi o legado do ministro Teori Zavascki. Seria lamentável que isso fosse alterado. No tempo adicional, seguindo para o final aqui, mas vai ter tempo para as perguntas ainda, eu peço escusas aí. Pode falar à vontade, doutor. Não. Aí é um perigo, né? Aí é um perigo. O discurso bom realmente sempre é o discurso breve. Mas um último assunto, muito rapidamente. Outra mudança importante que veio também do Supremo Tribunal Federal foi o julgamento da ação direta de constitucionalidade, 4650, em 17 de nove de 2015, que proibiu as doações empresariais eleitorais. É um julgado extremamente interessante. Se eu não estiver equivocado na minha interpretação, e aí que eu me refiro especialmente ao voto do relator, o ministro, também um ministro que tem feito um grande trabalho, o ministro Luiz Fux, ele afirma que o problema é que a legislação, então, em exame, ela era muito permissiva em relação às contribuições eleitorais empresariais, o que levava a anomalias de empresas com grandes contratos com o poder público, com a administração pública, pudessem realizar doações, favorecendo isso relações espúrias. Então, aqueles casos de que uma empresa recebia num dia um empréstimo bilionário do BNDES e no dia seguinte realizava doações eleitorais. Ou aqueles casos ainda mais grotescos em que grandes empresas realizavam aquelas doações não para um candidato ou para um partido específico, mas para todo o espectro político, como se fosse uma espécie de contrato seguro. Quem ganhar, vou ficar bem com quem ganhar. Assim, me parece que o Supremo não foi no sentido de que as doações empresariais por si são totalmente inválidas, mas que é preciso ter regulações rígidas em relação a essa matéria. De todo modo, esse julgado foi importante, porque realmente aquela legislação permissiva permitia relações espúrias entre políticos e empresários. Poder-se-ia se pensar, eventualmente, e isso é um caminho que tem que ser tomado com muito cuidado, em restabelecer doações empresariais, desde que com limites muito estritos. Então, não pode, por exemplo, empresa contratante do poder público fazer doações. Parece uma questão muito óbvia. Por outro lado, teria que ter limites muito rígidos para doações, para que um candidato não se sinta um devedor, no sentido de ser comprado por uma grande empresa. Então, por exemplo, para doações empresariais, estabelecer um limite baixo de, sei lá, R$100 mil, coisa assim, no máximo, para doação. Eu digo isso porque a democracia de massa é uma democracia que tem um custo. As campanhas têm um custo. E talvez as doações de pessoas físicas não sejam suficientes para esse custo. E agora se tem essa proposta do financiamento público. Eu até tenho simpatia pelo financiamento público, mas também não necessariamente pelo financiamento público exclusivo. Porque a questão não é, como até essa proposta que está sendo colocada, não é só do custo,
né? Nós estamos num momento de crise fiscal e se fala em numa provisão de mais de 3 bilhões de reais para custeio das eleições, mas existe um problema de como esse dinheiro vai ser distribuído, né? E se a forma como isso vai ser distribuído não vai dificultar também a renovação dos mandatos parlamentares e dos mandatos executivos. Há uma tendência, né, de quem está dentro do sistema, quem tem um cargo político eleito, queira continuar dentro e queira deixar fora quem está fora. Então, um financiamento público, por bem intencionado que seja, tem que ser muito bem pensado para evitar esse tipo de problema. Então, acho que essa decisão foi extremamente importante do Supremo Tribunal Federal, porque o sistema anterior realmente não era adequado. Mas acho, e aqui vai uma crítica, que essa, e com todo muito respeito ao nosso parlamento, que essa reforma política, como está sendo pensada, não é uma verdadeira reforma política. Tem que se pensar de uma maneira diferente para se enfrentar esse problema. Para finalizar, novamente, lamentar que essas ações tenham sido, até o momento, quase que exclusivamente da Justiça Criminal, Polícia, Ministério Público e Judiciário. Penso que nossos representantes eleitos deveriam despertar de uma maneira mais incisiva em relação a esse tema da corrupção. Evidentemente, não é o único problema no Brasil, tem que se cuidar da educação, saúde, segurança, economia, mas é uma questão que pode ser tratada paralelamente, né? E interessante, fazendo uma pesquisa, eu encontrei uma referência aqui, uma pesquisa naqueles índices da Transparência Internacional. A Transparência Internacional, aquela famosa organização nacional não governamental, publica índices de percepção de corrupção no mundo e publicam rankings anuais dos países tidos como menos corruptos para os mais corruptos. É uma percepção, não tem como dimensionar objetivamente a corrupção, porque isso faz parte de uma cifra negra. Mas, examinando os últimos índices, algo que me chamou a atenção foi a posição de um pequeno país que fazia parte da União Soviética, a Geórgia. A Geórgia, logo depois do esfacelamento da União Soviética, entrou num cenário de caos político e de corrupção. Era tido, na época, como um país governado por gangsters. Mas desde a chamada Rose Revolution, que aconteceu lá em 2003, a Geórgia passou a tomar passos importantes no enfrentamento da corrupção. E se for examinar a evolução da Geórgia nesses índices da Transparência Internacional, é um dos países que mais galgou posições. Então, ilustrativamente, em 2006, numa lista de cerca de 180 países, ela ocupava o 79º lugar. Na lista que saiu em 2016, a Geórgia está no 44º lugar. Então, galgou aí 30 posições num período de 10 anos. E aquilo que era tido como um país irremediável de gangsters, hoje é tido como um país, não que não tenha os seus problemas, né, mas um país que não mais vivencia aquele quadro de corrupção sistêmica. E, por coincidência, o Brasil, em 2016, está na 79ª posição. Mesma posição que estava a Geórgia em 2006. Quem sabe daqui a 10 anos, mas para isso vai precisar de vontade política. E essa vontade política não pode vir exclusivamente do sistema de justiça criminal. Quem sabe podemos estar na 44ª posição, ou até melhor. Essa é a esperança. Muito obrigado.